programada desde 13 de setembro deste ano. O evento Cidades, Gestores, Congresso e Expo 2019 está sendo organizado pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. Está montado em ambientes para qualificação gratuita de gestores e técnicos em eixos temáticos distribuídos em educação, saúde, contábil, administrativo, previdência, segurança, turismo, cultura, meio ambiente, assistência social, consórcios, agricultura e, como novidade, a área de atuação, cidades sustentáveis, inclusivas e inovadoras. Desta forma, e conforme já assinado por essa comissão, constado em ata, o senhor prefeito goza das prerrogativas esculpidas nos artigos 454, inciso 7º, parágrafo 1º e 3º do CPC, bem como 221 do CPP, que assim estabelecem, respectivamente, artigo 454, são inquiridos em sua residência ou onde exerce sua função: 1. O presidente e o vice-presidente da República. 2. Os ministros de Estado. 3. Os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União. 4. O Procurador-Geral da República e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. 5. O Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral do Estado, o Procurador-Geral do Município, o Defensor Público-Geral Federal e o Defensor Público-Geral do Estado. 6. Os senadores e os deputados federais. 7. Os governadores dos estados e do Distrito Federal. 8. O prefeito. 9. Os deputados estaduais e distritais. 10. Os desembargadores dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho e dos tribunais regionais eleitorais e os conselheiros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. 11. O Procurador-Geral de Justiça. 12. O embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil. Parágrafo 1º. O juiz solicitará à autoridade que indique dia, hora e local a fim de ser inquirida, remetendo-lhe cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte que a arrolou como testemunha. Parágrafo 2º. Passado um mês sem manifestação de autoridade, o juiz designará dia, hora e local para o depoimento, preferencialmente na sede do juízo. Parágrafo 3º. O juiz também designará dia, hora e local para o depoimento, quando a autoridade não comparecer injustificadamente à sessão agendada para a colheita de seu testemunho no dia, hora e local por ela mesma indicados. Artigo 221. O presidente e o vice-presidente da República, os senadores e deputados federais, os ministros de Estado, os governadores de estados e territórios, os secretários de Estado, os prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, os deputados, as Assembleias Legislativas Estaduais, os membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes dos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como os do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados, entre eles e o juiz. Redação dada pela Lei nº 3653, de 4/11/59. Parágrafo 1º. O presidente e o vice-presidente da República, os presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito, caso em que as perguntas formuladas pelas partes e deferidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. Redação dada pela Lei nº 6416, de 24/5/77. Parágrafo 2º. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Redação dada pela Lei nº 6416, de 24/5/77. Parágrafo 3º. Aos funcionários públicos aplicar-se-á o disposto no artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição em que servirem, com indicação do dia e da hora marcados, incluído pela Lei nº 6416, de 24 de maio de 77. Assim, solicitamos seja pautada a nova data para colher o depoimento pessoal do prefeito municipal. Cássia Andréia A. Kuhn, Procurador-Geral OAB-RS 75578, matrícula 31545. Quer seguir agora? Tá. Eu termino isso aqui e passa para o Edson. O presidente da comissão processante prontamente deferiu os pedidos ofício número 369/2019, expedindo as competentes notificações para o denunciado e sua procuradora, ofício número 370/2019 e 371/2019. No dia 7 de dezembro de 2019, os servidores da Câmara Municipal expediram certidão informando que o denunciado recusou-se a receber a notificação. No dia 9 de dezembro de 2019, às 9, foi aberta a audiência para o oitivo do denunciado, que não compareceu, bem como a sua procuradora, que também se fez ausente. Na sequência, foi prejudicado o depoimento pessoal do denunciado e foi encerrada a fase de instrução, ofício 380/2019.
Ato contínuo. O presidente da comissão processante expediu os ofícios 381/2019 e 382/2019, informando o denunciado e sua procuradora do encerramento da fase de instrução do processo do início do prazo para apresentação finais e da data em que seria proferido o parecer final. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul encaminhou resposta ao ofício número 325/2019, com a cópia integral do processo administrativo da inspeção especial número 029-182-0219-7. Última linha só aqui. Na mesma data, abre parênteses, 9/12/2019, fecha parênteses, duas servidoras da Câmara Municipal deslocaram-se até a Porto Alegre para entregar as notificações antes mencionadas. Após a procuradora do denunciado ler a notificação, ela se recusou a recebê-la, tendo-se remetido a seguinte certidão. Certidão. Certificamos que no dia 9 de dezembro de 2019, nos dirigimos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCE-RS, em Porto Alegre, por ocasião da posse da nova administração do TCE-RS, com a finalidade de, por solicitação da comissão processante, entregar as notificações contidas nos ofícios números 381 e 382/2019 para o senhor prefeito municipal Daniel Antônio Guerra e para sua procuradora, a senhora Cássia Andréia Azevedo Kuhn, respectivamente. Às 15h45, nos reportamos à senhora procuradora para entrega da referida documentação. Após ler o ofício número 381/2019, a senhora procuradora afirmou que não o receberia, sem antes receber a resposta ao ofício número 2778/2019/PGM/ASS. Protocolado nesta Câmara, sob o número PE-443/2019, na última sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. As notificações supracitadas foram encaminhadas pelo presidente da comissão processante, instituída nos termos do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Na sessão ordinária de número 361, realizada no dia 8 de outubro de 2019, referente ao processo contendo denúncia e pedido de afastamento cautelar e eventual cassação do mandato e dos direitos políticos do prefeito municipal de Caxias do Sul, contido no documento externo número 365/2019. O referido é verdade e dou fé. No mesmo dia, a presidência da comissão processante encaminhou o ofício 388/2019 ao presidente desta Casa Legislativa, vereador Flávio Guido Cassina, solicitando a convocação extraordinária da Câmara Municipal durante o recesso legislativo para deliberar em sessão legislativa extraordinária sobre o processo de cassação do prefeito pela Câmara. No dia 10 de dezembro de 2019, o presidente da Câmara Municipal convocou extraordinariamente a Câmara para a referida sessão legislativa extraordinária. No dia 12/12/2019, o denunciado impetrou um novo mandato de segurança, parênteses, processo número 501-3899.27.2019.8.21.0010, fecha parênteses, requerendo o aprazamento de nova data para o depoimento do impetrante à comissão, conforme solicitado no ofício encaminhado ao presidente da comissão processante, com a consequente anulação dos atos desde 6/12/2019 e a suspensão da convocação extraordinária da Câmara Municipal durante o recesso. O pedido de medida liminar foi indeferido. No dia 15/12/2019, o denunciado agravou a decisão, abre parênteses, agravo de instrumento número 501-4078-40.2019.8.21.7000-RS, fecha parênteses, tendo sido indeferida a tutela antecipada recursal pretendida pelo desembargador Francesco Conte,
dando-se por encerrada a fase de instrução do processo. Foram ainda juntados ao processo ofício número 055-5º-BBM-SSEG, do senhor Tenente Coronel QOEM Jolimar Fortes Pinheiro, comandante do 5º BBM, encaminhando resposta solicitada por essa comissão processante. 7. Das oitivas das testemunhas de defesa. Na data de 26/11/2019, foram ouvidas as testemunhas do senhor Joelmir da Silva Neto, secretário municipal da Cultura, senhora Mirângela Rossi, secretária municipal do Urbanismo, e o tenente coronel Julimar Fortes Pinheiro, comandante do 5º BBM. Na data de 27/11/2019, foram ouvidas as testemunhas. 2 pontos. Senhora doutora Geraldine Golo de Oliveira, procuradora adjunta, e senhora Vangelisa Cassani Golorandi, secretária municipal de Recursos Humanos e Logística. Na data de 4/2/2019, foi realizado a oitiva da testemunha do Dr. Júlio César Freitas da Rosa, secretário municipal da Saúde. Obrigado. Na data de 5/2/2019, foi realizada a oitiva da testemunha Dr. Fabiano de Moraes, procurador da República. Por fim, na data de 6/12/2019, foram ouvidas as testemunhas Frei Nilmar Carlos Gato, ministro providencial dos Freis Capuchinhos, e Frei Jaime João Bétega, secretário do Conselho de Obras Sociais dos Freis Capuchinhos. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, senhor Alexandre Postal, informou o seu não comparecimento em sua audiência da oitiva mencionada, ainda o seu impedimento conforme o ofício GP número 544/2019, já mencionado. 8. Das razões finais. Em 16/12/2019, foram protocolados pela defesa do denunciado suas razões finais. 1. Dos fatos. O denunciado mencionou que no depoimento do senhor Joelmir da Silva Neto, secretário de Cultura, foi informado que havia questionamentos sobre a clareza dos índices do decreto número 2381/19. Que a testemunha declarou que a Secretaria da Cultura esteve envolvida nas questões de referido decreto pela quantidade de eventos que realiza. Disse que diversas entidades participaram da reunião pública para o alinhamento das normas do referido decreto, além de secretarias do município. Segundo ele, ficou acordado que quem reuniria todas as demandas das entidades seria o Conselho Municipal de Política Cultural e que depois a entidade encaminharia um único documento ao Poder Executivo. O Conselho também enviaria a minuta ao Corpo de Bombeiros para avaliação quanto à segurança de eventos. Não houve nenhum apontamento dos bombeiros, apenas que deveriam ser observadas as resoluções já existentes, ficando mantidas as exigências contempladas no decreto anterior, 19736. Sobre o fluxo dos processos de requisição do uso dos bens públicos para eventos, pontuou que do protocolo geral foi diretamente para o urbanismo e que é analisado para qual secretaria seria enviado o processo. A cultura é geralmente uma das primeiras porque os eventos têm sempre um caráter cultural. Relatou que, com exceção da Praça das Feiras, as demais estão sob responsabilidade da SEMA. A cultura faz a primeira análise do viés cultural do evento. E se ele for na Praça das Feiras, a agente permanece com a cultura. Disse que, no caso da Parada Livre, a solicitação segue o trâmite normal. Quanto à acusação de proibição da Parada Livre, informou que não houve indeferimento. O que ocorreu foi a sugestão de outro local, Centro de Cultura Ordovás. Explicou que é um local que a Prefeitura Municipal quer valorizar e a realização da Parada Livre ali traria essa valorização. O Ordovás tem estrutura para o evento e evitaria o fechamento de ruas. Sobre a bênção dos freis, informou que em 2019 teve um trâmite diferente, porque chegou via protocolo geral e urbanismo. Como havia expectativa de requalificação da praça, foi direto para o urbanismo e antes de ir para a cultura foi indeferido. Declarou que não houve tempo de anunciar o Natal já no Largo da Prefeitura, o que gerou mal-estar. Em 2018, a bênção ocorreu concomitante ao Natal na Praça Dante Alighieri. A Secretaria iria propor que os dois eventos ocorressem concomitantes
no Largo da Prefeitura. Na sequência, foi ouvida a testemunha a senhora Mirângela Rossi, secretária de Urbanismo. A testemunha informou que, desde 2017, vários técnicos trabalhariam em um novo decreto, em razão de dúvidas sobre a aplicabilidade do decreto anterior. Com a publicação do novo decreto, foi incluído um formulário padrão, disponibilizando no protocolo geral para a realização de eventos entrega um checklist depois do pedido protocolado. Após, o pedido é enviado ao urbanismo, que faz triagem considerando data e cumprimento dos prazos. Se o pedido não for protocolado no prazo mínimo, já é indeferido, sem análise. Disse que há muitos pedidos fora do prazo e foi preciso estabelecer critérios. Se o pedido é feito dentro do prazo, é feita a análise do tipo do evento e qual secretarias estão envolvidas. Assim, o pedido tramita por estas secretarias para avaliação da viabilidade. Sobre a Parada Livre, informou que a solicitação foi feita via protocolo. Após passar pela secretaria, foi emitido comunicado de que não seria possível a realização na praça, mas foi sugerido outro local. Informou que foi sugerido outro espaço e houve judicialização das demandas pelos organizadores da Parada Livre. Não houve mais nenhuma solicitação ao município. Disse que soube da realização do evento pela via judicial, onde houve apoio do município e não do conhecimento da existência de APPCI para tal realização. Sobre a bênção dos freis, disse que não tinha conhecimento do processo de início, depois acabou se inteirando da situação. Como havia a previsão da reforma da praça, a administração esteve excluindo o local como opção. Foi informado aos freis que haveria a possibilidade de avaliar outro local e que, na medida do possível, o pedido seria atendido se eles dessem sugestões. A testemunha tenente-coronel Jolimar Fortes Pinheiro, comandante do Corpo de Bombeiros, mencionou ao ser questionado sobre a participação dos bombeiros na construção do Decreto Municipal 2381 que houve participação a partir da Seção de Segurança contra Incêndio, mas não é ele o participante por ser comandante regional. Disse que, neste caso, o que está sendo tratado é um evento específico e, por isso, foi previamente passado à Prefeitura a preocupação do Corpo de Bombeiros de que a legislação fosse cumprida. Entende que, uma vez existindo a legislação municipal complementar, a estadual, a mesma também deverá ser respeitada. Ainda foi solicitado ao comandante a juntada de documentação que comprove ou não a existência de APPCI para a realização de Parada Livre, que ocorreu por decisão judicial. Posteriormente, foi juntado a informada a ausência de tal documento, embora a média pública tenha ultrapassado 15 mil pessoas. No depoimento da doutora Geraldine Golo de Oliveira, procuradora adjunta do município, ela declarou que, quanto ao decreto para a realização de eventos temporários, não houve violação legal e ele não diverge do Código de Posturas do município. Citou o artigo 34 e seus incisos. Disse que o Código de Posturas, que a concentração de pessoas em logradouros públicos precisa ser aprovada pelo município e que, se há inconstitucionalidade no decreto, também há no Código de Posturas. Sobre os eventos indeferidos, havia previsão de requalificação da Praça Dante Alighieri a qualquer momento. Então, todos os eventos após a Feira do Livro foram indeferidos e não considera discriminação. Disse que, pelo seu conhecimento jurídico, não vê como infração político-administrativa os fatos da denúncia. Sobre a denúncia que aborda as questões do PA 24 horas, despeso pelo Conselho de Saúde e ilegalidades na licitação, disse que era conselheira no momento do fechamento do PA e que foram solicitadas as inclusões em pauta para o CMS tratar da gestão das UPAs, não tendo sido atendidas. Relatou que como conselheira, à época, não se sentiu desrespeitada e que sempre foram solicitadas inclusões e solicitações dentro das assembleias, dentro dos prazos. Inclusive, houve solicitações de reuniões no Salão onde seria explanada a transição. Que houve reunião com os servidores do PA para alinhamento dos que seriam atingidos e foram convidados, juntamente com a Secretaria de RH, e a tirarem dúvidas e, dentro de critérios, a oportunidade de escolher os locais de trabalho. Informou ainda que não houve resolução emitida pelo Conselho para a homologação do denunciado e que, nos 2 anos que foi conselheira, apenas uma resolução foi encaminhada. Na oitiva da testemunha, a senhora Evangelisa Cassane Glorandi,
secretária municipal de Recursos Humanos e Logística, relatou-se que, em relação ao fechamento do PA, foi feito trabalho para a remoção dos servidores com critérios, abre parênteses, tempo de serviço, por exemplo, para escolha das UBS onde iriam trabalhar. Foi disponibilizado horário para que as mudanças fossem feitas de forma mais amena possível, sem prejuízo de trabalho nem de proventos. Tinha conhecimento do TAC, firmado entre MPF e MPE, Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, por consequência, e que ele previa esses cuidados com os servidores. Alegou que os servidores faziam concurso e não têm direito adquirido à lotação. Quanto às posições de irregularidade na licitação da gestão UPA 24 horas, porque a modalidade, neste caso, foi chamamento público, relata que houve uma impugnação e que esta não foi acolhida pelo Poder Judiciário. A avaliação da empresa foi criteriosa e levou mais de 2 meses. Quanto à denúncia feita pelo TCE, foram prestadas informações e o pleito foi indeferido porque não foram vislumbradas as irregularidades apontadas. Ainda sobre o TAC, diz que está sendo cumprido na íntegra e que o objeto final é a abertura da UPA este ano. O secretário municipal da Saúde, senhor Júlio César Freitas, asseverou que o Conselho foi convocado para a Assembleia Extraordinária, mas não compareceram conselheiros necessários para a deliberação da gestão da UPA, que os conselheiros foram convocados com prazo superior ao previsto em lei e se esquivaram desta responsabilidade. A partir da folha 3731, passo agora ao vereador Alberto Meneguzzi, na metade, vereador. Declarou que o Conselho desmembrou a proposta do Poder Executivo, aprovando o programa UBS+, e rejeitando a proposta de gestão compartilhada, sendo chamados novamente os conselheiros que propositalmente não compareceram para formar quórum. Disse que, desde que é secretário, o CMS não emitiu nenhuma resolução e que elas são opinativas. Leu o documento que deu ciência ao CMS, o desleixo na ação do presidente em convocar a CMS apenas 14 horas antes da Assembleia, enquanto que o mesmo CMS foi convocado pelo secretário com antecedência de 9 dias úteis. Sobre a remoção dos servidores, afirmou que tudo ocorreu dentro da legalidade. Quanto ao TAC firmado, disse que o município vem cumprindo integralmente. Alegou ainda que, quanto às questões do chamamento público, o termo de referência foi minuciosamente elaborado e a licitação ocorreu de forma transparente. A denúncia feita no TCE, foi rejeitada. Em data de 5/12/2019, foi colhido o depoimento do senhor Procurador da República, Dr. Fabiano de Moraes, o qual relatou ter feito a reunião pública para a adequação do decreto municipal número 20.381 e que ele teria sido construído em conjunto com entidades e município. Disse ainda que não caberia ao Ministério Público acatar ou não o decreto e sim fiscalizar.